nosso pastor, que vai estar, Deus, trazendo a palavra do Senhor. Use ele com sabedoria, com graça, que ele possa nos estar trazendo uma palavra que vem direto do coração do Senhor. Ministre, Deus, a tua palavra de forma poderosa nas nossas vidas. Que essa palavra possa estar vindo ao encontro dos nossos corações, trazendo transformação, trazendo esperança, Deus, e nos mudando por inteiro. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Paz do Senhor. Continue focado. Eu sei que o Senhor tem uma palavra nessa noite ao nosso coração. Gostaria, sentado aí mesmo, feche teus olhos mais uma vez. Senhor, eu quero te louvar por essa noite, por esse tempo. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui estão, daqueles que irão ouvir essa mensagem posterior. Pedimos, ó Deus, nessa noite que o Senhor traga calma e paz ao nosso coração, que a nossa mente agora, Senhor, esteja focada em ouvir, compreender e praticar esta palavra. Eu quero, desde já, repreender toda distração neste lugar, nas nossas mentes, nos nossos corações. Que nada agora venha nos impedir, ó Deus, de ter atenção para ouvir, para compreender e para aplicar essa palavra. Eu abençoo a vida dos meus irmãos nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero que você abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, a partir do versículo 1. Essa noite nós queremos trazer uma palavra ao seu coração, ao nosso coração, de alerta, de despertamento, de vigilância. E eu sei que Deus tem sim algo a falar conosco através desta palavra. Mateus, capítulo de número 24, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Jesus saiu do templo e, quando caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar a construção do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim desta era? Jesus respondeu: Tenham cuidado de que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fome e terremoto em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Naquele tempo, muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho
a todas as nações, então virá o fim. Amém? Glória a Deus. Quero nessa noite compartilhar com vocês uma mensagem que muitas vezes, quando ouvimos, ela parece que é para nos causar, um certo medo, porque a gente ouve tantas coisas que a palavra Jesus está revelando nesse texto. Mas eu quero que você entenda que a igreja, ela está diante dos sinais da volta de Jesus. E quando nós olhamos para esse texto, para esse sermão do monte, sermão profético de Jesus, nós vamos entender que os sinais da volta de Cristo não foram dados para alimentar medo. Jesus mesmo diz no texto, não tenham medo. Ou seja, Jesus está dando uma orientação, Jesus está revelando a eles aquilo que vai acontecer quando estiver prestes de acontecer algo muito grandioso neste mundo. E a palavra vai mostrar que esta mensagem de Jesus é para despertar a nossa vigilância, a nossa perseverança, para despertar a nossa santidade ou a santidade que a igreja deve viver. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que o sermão profético em Mateus, ele nasce de uma pergunta. Jesus sai, os discípulos estão empolgados porque Jesus havia ministrado no templo, e quando eles vão para o deserto, os discípulos para o Monte das Oliveiras, os discípulos então olham para ele e falam assim, olha Senhor, eu quero te mostrar o templo, quero te mostrar as construções, como que esse templo foi construído, como ele é belo. E é interessante que ali, querido, quando eles tentam mostrar Jesus, aquilo que é material, aquilo que estava ali, Jesus então traz uma outra vertente para eles. A preocupação de Jesus não era com a construção do templo, até mesmo que nós vamos olhar o texto e o texto vai dizer, os discípulos aproxima dele, mostra para ele essa construção. E aí Jesus vai responder para eles no versículo 2, vocês estão vendo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derrubada. Ou seja, isso aqui é passageiro, isso aqui é temporal, isso aqui vai acabar, isso aqui vai passar. E Jesus, então, quando eles fazem-lhe uma pergunta, Jesus começa, então, a explicar uma outra vertente para eles. O texto vai olhar para... Jesus vai responder para eles. Quando eles perguntam, qual sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Os discípulos estavam admirando uma estrutura física. Jesus, porém, direciona os olhos deles para algo maior, para algo eterno, ou seja, para o reino dos céus. Talvez, querido, o que nos falta muito é redirecionar o nosso olhar para algo que não seja temporal, que não seja momentâneo, mas para algo que seja eterno. O que Jesus leva eles aqui é para uma outra direção e o templo seria destruído. E isso aconteceu no ano 70, quando o general Tito entra e destrói Jerusalém, destrói toda ali aquela estrutura do templo. A cidade então é destruída, o templo é destruído, mas o que Jesus estava mostrando para eles era, olha, existe algo além disso. Talvez nessa noite, amado, o que Deus quer mostrar para você e para mim é, existe algo além de tudo isso que nós estamos vivendo aqui hoje. Existe algo além daquilo que você está olhando, daquilo que você está vendo, daquilo que você conhece nesse mundo físico. E quando nós olhamos para isso, a gente vai compreender de forma muito séria que existe algo mais importante, existe algo maior do que a temporalidade das nossas vidas. Quando Jesus olha para ele e mostra aqueles sinais, os sinais, eles não foram dados para marcar datas ou para
conhecer momentos, mas foram dados para preparar os nossos corações. E talvez seja isso que nós precisamos compreender de uma forma muito clara nessa noite. O que Deus está dizendo aqui não é para podermos ficar apavorados, porque haverá guerras, rumores de guerra, fome, peste e tal. Não, Jesus está dizendo para nós o seguinte: olha, vocês precisam estar com o coração de vocês preparado para viver esse tempo, para passar por esse tempo. E quando nós olhamos para isso, vamos compreender que os sinais, eles revelam que o mundo está num colapso espiritual. Não é difícil, querido, você olhar para o mundo e ver a degradação que esse mundo está vivendo. Não é difícil você olhar para esse mundo e ver que moralmente esse mundo está entregue. Não é difícil você olhar para esse mundo e ver que os valores deste mundo, eles são totalmente incompatíveis com os valores éticos da Bíblia. Quando nós vemos isso, Jesus está aqui falando sobre guerra, rumores de guerra, terremoto, peste, fome, mas ele declara algo interessante. Ele vai dizer: tudo isso é o princípio das dores. Ou seja, pode ficar muito mais difícil. E se nós não estivermos com o nosso coração, com a nossa mente focada em algo maior do que a temporalidade, do que o tempo que nós estamos vivendo, nós poderemos sucumbir. E Jesus está dizendo: olha, vocês precisam ficar atentos para quando essas coisas acontecerem, ou para quando essas coisas começarem a acontecer, vocês precisam ficar atentos, porque isso é apenas o começo de algo que está vindo grandioso. E quando nós olhamos esse texto, querida, a expressão usada por Jesus aqui remete a dores de parto, ou seja, quando essas coisas começarem a acontecer, compreenda que está vindo algo que não se compara com o momento que você está vivendo. Quando essas coisas começarem a acontecer, você começa a se preparar emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, para que você esteja pronto para receber aquilo que virá. E quando nós olhamos para essa verdade, nós vamos ver que a dor anuncia algo que está para nascer, querido. O mundo está gemendo. A gente percebe isso de uma forma muito séria aqui. O mundo está um caos e as pessoas estão gemendo no seu secreto, sem uma esperança que possa trazer sobre elas um alívio, que possa trazer sobre elas uma esperança de dias melhores. Nós vamos perceber que a criação está em agonia, a criação está gemendo. Não é difícil você olhar para a natureza e ver como que a natureza está totalmente invertida. Antigamente a gente poderia olhar e saber quando era verão, primavera, outono, inverno. Hoje as estações estão todas embaralhadas. Hoje nós não olhamos os noticiários. Terremotos, tsunamis. É tanta coisa que a natureza está movimentando, porque ela está em agonia, está gemendo com esse tempo cruel que o mundo está vivendo. Quando nós olhamos, vemos que a humanidade ela vive um colapso moral, espiritual e emocional. Nós nunca tivemos uma geração tão doente emocionalmente como nós temos nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós nunca tivemos uma igreja espiritualmente abatida como nós estamos vivendo nos tempos atuais. Uma igreja apática, uma igreja sem perspectiva, uma igreja sem o ardor do amor por Jesus. Quando nós vemos tudo isso, né,
A gente vai olhar pela Bíblia e Paulo, ele confirma isso em Romanos 8, ele diz que a criação, ela geme aguardando a redenção. Ou seja, a criação está ansiosa para que haja redenção sobre ela. O aumento do caos revela que este sistema está chegando num limite. Amados, a gente precisa ter uma consciência espiritual de que Deus está nos preparando ou nos despertando para podermos entender que as promessas dele, que a palavra dele está se cumprindo integralmente. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos entender aquilo que João vai dizer: filhinhos, já é a última hora, ou seja, nós estamos vivendo um momento de dor neste mundo. E sabe, querido, o problema é que nós temos uma visão muito limitada. E a nossa visão é apenas do nosso mundo, do nosso momento. E a gente esquece de olhar para além dos muros. E quando nós olhamos para além dos muros, nós vamos ver que existe cristãos que estão morrendo, queimados. Nós vamos olhar além dos muros e vamos ver que existe sim cristão ainda sendo perseguido de uma forma muito brutal. Quando nós olhamos além dos muros, nós vamos ver sim que existem guerras, confrontos, existe toda maldade neste mundo que nós muitas vezes ignoramos. Mas os sinais estão aí. A igreja não pode interpretar os acontecimentos que está nesta geração apenas de forma política, talvez de forma, uma realidade que não é a nossa. Mas a gente precisa entender algo muito sério. Tudo o que está acontecendo, direto ou indiretamente, interfere na nossa vida. Tudo que está acontecendo no mundo interfere na nossa vida. E nós precisamos estar atentos a tudo que está acontecendo. Quando olhamos para isso, querido, há algo na Bíblia que me chama muito a atenção. É como nós nos acostumamos a viver situações, por mais caótica que seja, por mais degradante que seja, de uma forma passiva. A Bíblia vai relatar que quando Noé estava construindo a arca pela direção de Deus, a Bíblia vai dizer que ali havia uma imoralidade extremas no mundo daquela época. Havia ali algo que o mundo daquela época estava totalmente podre, porque já tinha chegado ao nariz de Deus como algo repugnante. E Deus já tinha decidido que aquele mundo iria ser destruído. Mas aquela sociedade estava vivendo como se nada estivesse fora do normal. A Bíblia vai dizer que eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento e ignoravam completamente a presença de Deus. E quando eu olho para esse relato bíblico lá em Gênesis, é impossível nós também não olharmos para a nossa geração, onde se come, bebe, casam, dá-se em casamento, constrói, mas ignora completamente a presença de Deus. E isso é algo que nós precisamos estar atento, porque assim como o fim daquela época estava determinado pela construção de uma arca que serviria de abrigo, hoje também este mundo está condenado, querido, por uma promessa vindo do próprio Deus de que a igreja de Cristo seria arrebatada. E quando a igreja for arrebatada, e quando esta igreja sair deste mundo, este mundo será entregue ao iníquo. Esse mundo será entregue, de fato, ao príncipe desta geração, deste século, deste mundo.
E aí haverá uma sentença. Por isso a palavra de Deus está nos orientando nessa noite, nos chamando a atenção, nos mostrando que há algo muito grande que está prestes de acontecer. Porque tudo que Jesus falou está acontecendo. Porque tudo que Jesus profetizou aqui no capítulo 24 e em toda a Bíblia, hoje está se cumprindo de uma forma muito plena. Os sinais revelam uma crise de verdade dentro da própria religião, querido. Você vai ver que quando eles fazem o questionamento para Jesus, Jesus não explica para eles sobre o fim do mundo, Jesus não explica para eles quando será a volta. O que Jesus vai dizer para eles no capítulo 4, no versículo 4, no 5 e no 11 é: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Ou seja, Jesus não estava preocupado em mostrar sinais. Jesus não estava preocupado em marcar data de quando ele viria, mas Jesus estava preocupado deles não serem enganados para perder a perspectiva de que o céu é real, de que a vida espiritual é algo real. O que Jesus mostra para eles é: acautelai-vos, que ninguém vos engana. E isso é algo que você e eu precisamos meditar de forma mais séria, querido. Sabe? Isso é algo que, para Jesus, é considerado um perigo tão grande que datas ou sinais é irrelevante em relação ao engano dentro da própria estrutura. O que nós precisamos compreender é que o perigo dos últimos dias não seria apenas perseguição, que ele já havia dito que os discípulos passariam. Não seria a pressão que eles iriam viver, mas do engano espiritual. O que o Novo Testamento combate de forma muito séria, meu amado? Ele combate os falsos mestres e os falsos profetas. Ele combate aquele que distorce a verdade. Ele combate aquele que tenta perverter o evangelho de Cristo Jesus. Eles combatem o quê? Aqueles que tentam distorcer a verdade eterna em uma mentira temporal. E quando nós olhamos para isso, Jesus está falando para eles: olha, cuidado com os falsos cristos, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os enganos religiosos. E como que você e eu pode se livrar disso? Conhecendo a palavra que nos liberta, conhecendo o Jesus, que é eterno em sua plenitude, conhecendo aquele que se fez homem e habitou entre nós e morreu para que você e eu pudéssemos ter o direito de sermos chamados de volta filho de Deus. Aquele que nos regenerou ou que nos trouxe de volta e quer nos levar de volta ao estado de aceitação espiritual. Os sinais, querido, hoje nós precisamos entender que existe muita espiritualidade sem nenhum arrependimento. Isso é algo que nos preocupa muito. Porque as pessoas acham que espiritualidade é você fazer movimento, é você pular, é você gritar, mas se não houver arrependimento, a espiritualidade não tem nenhum sentido. A gente vê hoje muito evangelho, querido, muita palavra, muita coisa, mas não tem cruz no evangelho. Porque o evangelho sem cruz, ele não mortifica você. O evangelho sem cruz, ele não te conduz a Deus. O evangelho sem cruz, ele não mata o velho homem. O evangelho sem cruz, ele não nos conduz para a eternidade com Deus. Quando eu olho para isso, eu vejo de forma muito séria que existe muito movimento, mas pouca transformação. E é isso que Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo capítulo 4,
e versículo de número 1. Muitos irão dar ouvidos a espíritos enganadores. Querido, quando nós temos sede por algo que aparentemente é eterno, nós começamos a dar ouvidos a qualquer voz. A palavra de Deus vai dizer que nos últimos dias pessoas teriam comichão no ouvido e buscariam para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, pessoas, doutores que falam aquilo que nós queremos ouvir. E talvez esse seja o evangelho de muita espiritualidade, mas que não nos confronta ao arrependimento. Talvez esse seja, sim, o evangelho extravagante, mas que não tem cruz. Talvez esse seja um grande movimento que as pessoas chamam, talvez hoje, de avivamento, mas sem transformação. É o que nós estávamos estudando aqui hoje na escola bíblica. Se o caráter de Cristo não for forjado em nós, nós ainda não encontramos a verdadeira regeneração. Se o caráter de Cristo, querido, não foi forjado em você e em mim, ainda estamos vivendo como nós éramos no passado, com um pensamento de que nós hoje somos diferentes. Precisamos urgentemente entender algo muito sério hoje. Nem todo ajuntamento ou nem todo crescimento é avivamento. Precisamos compreender que nem todo discurso espiritual vem de Deus. E aqui eu vou reforçar a ideia. Nem todo discurso espiritual vem de Deus. E como eu vou saber se o discurso é de Deus ou não? Quando você passar a conhecer as Escrituras Sagradas. Quando você olhar para as Escrituras Sagradas e comparar quem está dizendo com o que a palavra está dizendo. Quando você entender que aquela palavra que está sendo ministrada, ela tem coerência bíblica ou não tem coerência bíblica. Mas para isso você precisa sair da zona de conforto. Para isso você precisa estudar, você precisa buscar, você precisa ler, você precisa interagir. Quando nós olhamos para isso, querido, a igreja ela precisa voltar para algo que excede a racionalidade. Porque às vezes nós somos muito racionais no sentido de eu preciso saber disso. Eu preciso saber quando Jesus vai voltar. Eu preciso saber qual é o sinal. Eu preciso ver o milagre. Eu preciso olhar a estrutura. Mas o que Jesus está aqui mostrando nesse texto não é para amedrontar o meu coração, a minha mente, perturbar, não. É para mostrar para mim que o importante é o que ele falou, a palavra. O que ele está mostrando para nós é discernir naquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. O que ele está mostrando nesse texto, que mais importa se você busca santidade do que você busca espiritualidade. Sabe, uma vida santa agrada a Deus. Uma vida santa, de comunhão verdadeira com Cristo, agrada o coração de Deus. Uma geração sem Bíblia será facilmente enganada, querido. Uma geração sem conhecimento bíblico, ela vai ser facilmente tragada por esse mundo que nós estamos vivendo hoje. O problema dos últimos dias não será a falta da religião, será o excesso da falsificação espiritual. E isso me preocupa muito, como igreja de Cristo. Isso me preocupa muito porque, querido, nós muitas vezes queremos buscar muitas coisas.
Mas se você não tem uma base para buscar aquilo que você precisa para ser espiritual, inevitavelmente você vai fracassar. Sabe? E isso é muito sério no meio da igreja de Cristo. Talvez essa noite o que você e eu precisam entender é que os sinais revelam um esfriamento no coração humano. É uma outra preocupação de Jesus. Jesus, no texto, no versículo 12, ele vai dizer: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, nunca vivemos um tempo de tanta iniquidade. E o que é iniquidade, querido? Isso aqui me chama muito a atenção. O que é iniquidade? A iniquidade, em resumo, é quando eu conheço, sei o que é certo, mas faço a opção de fazer errado. Eu conheço a palavra, eu sei que existe um Deus, eu sei que existe um céu, eu sei que existe uma promessa da volta dele, mas eu ignoro tudo isso e vivo do meu jeito. Isso é iniquidade. Em palavras simples, resumindo, isso é iniquidade. E Jesus está dizendo aqui para aqueles discípulos que andavam com ele, e ele fala: olha, por se multiplicará o conhecimento, sem uma prática do conhecimento, sem uma obediência do conhecimento, o amor de muitos esfriará. E eu acho que nós estamos vivendo num tempo, querido, que o amor realmente tem sido algo que tem esfriado dentro de nós. O amor talvez seja algo que tem sido o mais bombardeado nesta geração. Quando eu olho para isso, os sinais aqui, ele mostra que a falta do amor, o esfriamento, é um sinal muito perigoso para a igreja. Jesus, ele não está falando apenas do aumento do pecado, ele está falando o seguinte: olha, não é só o pecado que está aumentando, é o amor que está se acabando. E a gente pode, talvez, se a gente for fazer um pouquinho de exercício e olhar para dentro de nós, qual foi a última vez que você se preocupou com alguém de verdade por amor? Qual foi a última vez que você olhou para alguém e falou assim: cara, é esse, eu preciso, sabe, abraçar. Eu preciso mandar um oi para essa pessoa. O amor, querido, ele é algo que a falta dele, ele endurece o nosso coração. A falta de amor endurece o nosso coração. Ele nos deixa ferido, nos deixa magoado, nos deixa rancoroso, sabe? E quando eu olho para isso, eu vejo que pessoas feridas, elas começam a perder sensibilidade. E eu confesso para vocês que Deus tem me incomodado muito nesses últimos dias, sabe? Estou tendo um tempo para poder ficar mais refletindo, né? Passando muito tempo sozinho, a gente fica pensativo, né? Em todas as coisas. E eu tenho percebido que pessoas feridas por falta de amor, ela perde sensibilidade, ela perde a compaixão, ela perde temor, ela perde a paixão por Deus. E há algo que me impressiona muito, querida, porque nós precisamos urgentemente buscar cura para os nossos corações e para a nossa alma. E aí não é uma crítica, mas eu preciso falar isso. Nós buscamos muito terapias.
para poder cuidar de nós, sabe? Pode deixar, Jorginho. Pode deixar. Ela está me ajudando a pregar. Fique à vontade. Nós buscamos muito terapias para curar as nossas emoções. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu amado, que me preocupa muito nesse contexto. É que a maioria das vezes, quando nós buscamos exatamente algo que nós já conhecemos. Algo que já está dentro de nós. Não é para podermos ser curados, mas é para podermos ser afagados. É para podermos ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Porque na maioria das vezes nós sabemos o que fazer. Mas precisamos de alguém para poder dizer para nós, faça desse jeito. E quando eu olho para isso, eu vejo que a maioria das vezes nós buscamos mais a aceitação dos nossos desejos, das nossas vontades, do que um confronto para que as nossas ações sejam mudadas. Por que muitas das vezes nós ignoramos a palavra, querido? Porque ela nos confronta, porque ela vai no cerne do problema. Por que muitas vezes nós não queremos ouvir o que a palavra fala? Porque a palavra não passa pano em nós, ela nos confronta na raiz do nosso problema. E talvez seja isso que nós preferimos deixar o amor se esfriar. Porque é mais fácil eu me blindar como alguém durão, como alguém que não precisa dessas baboseiras, essas coisas de crente, essas coisas de evangelho, essas coisas de Deus. E aí o amor, ele começa a se esfriar dentro das famílias. Ele começa a se esfriar dentro da igreja. Ele começa a se esfriar dentro da sociedade. E o amor começa a se tornar algo escasso. Vivemos uma geração, querido, conectada virtualmente, mas distante presencialmente. Às vezes nós preferimos mandar 10 mensagens para alguém do que fazer uma ligação de 1 minuto. Para ouvir a voz do indivíduo. E aí? E aí? A gente manda 10, 20, 30 mensagens. Mas não liga para poder falar 1 minuto, porque nós não queremos contato. Sabe? Isso é muito preocupante, porque isso também demonstra a nossa falta de interesse. Uma coisa é você mandar uma mensagem e perguntar, tá tudo bem, meu querido? Outra coisa é você ligar e ouvir a voz. E aí, meu irmão, tá tudo bem com você? Pela voz você vai saber se aquele indivíduo está bem, se aquele indivíduo não está bem. Falta de amor. O amor tem se esfriado, sabe? A nossa preocupação tem sido algo muito distante. Isso me faz lembrar da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso tinha doutrina. A igreja de Éfeso tinha muito trabalho. A igreja de Éfeso tinha perseverança, mas lá em Apocalipse nós vamos ver que o que Deus tinha contra aquela igreja era, mas você perdeu o amor. Querido, não basta ter conhecimento, não basta ser ativo na igreja, não basta ser talvez até perseverante, mas se não tiver amor, se Jesus não for o seu principal alvo de amor e de desejo, tudo isso se passa. Tudo isso perde a importância. Tudo isso perde o interesse. Os sinais também revelam que a igreja, ela precisa perseverar. Versículo de número 13 vai dizer, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, não é hoje estar aqui e amanhã não. É hoje estar aqui e amanhã também. É hoje eu caminho com Cristo, mas amanhã eu vou continuar caminhando com Cristo. É uma perseverança, querido, até que Ele volte.
Por isso ele está dizendo, a perseverança, ela é a marca dos verdadeiros vencedores, ela foi a marca dos discípulos, e ela precisa ser a marca da igreja. Perseverança. Está um caos, eu vou perseverar. Está muito difícil, eu vou perseverar. Está muita pressão, eu vou perseverar. Querido, nós precisamos entender que perseguição, pressão, sofrimento, oposição, isso é uma marca da igreja, desde o tempo primitivo até hoje. Não é agora que nós vamos viver um tempo, talvez, de muita mordomia, não, querido. Eu sempre digo que a igreja brasileira tem o melhor cenário para ser a melhor igreja do mundo. A igreja brasileira tem o melhor cenário para ser a melhor igreja do mundo. Nós temos liberdade, nós temos estrutura, nós temos pessoas calorosas, nós temos pessoas que têm muito conhecimento, mas nós não temos corações apaixonados por Jesus. Nós não temos pessoas que daria qualquer coisa para viver por Jesus. E isso é algo muito sério para a igreja brasileira. Enquanto nós olhamos alguns países, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sendo assassinadas, as pessoas estão sendo enterradas vivas e deixadas lá para poder morrer. Outros estão sendo colocado fogo sobre eles e eles morrem queimados. Mas eles falam, não deixarei Jesus. O amor daquelas pessoas extrapolou a normalidade. E aí eu preciso que você e eu entenda algo, que o maior sinal é que o evangelho de Cristo continua sendo pregado, independente do meu interesse, independente do meu amor, independente da minha vontade. Talvez os discípulos naquela época sofreram, morreram, mas o evangelho não parou. O que nós vemos é que o evangelho do reino, conforme diz o versículo 14, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Enquanto Cristo não voltar, este evangelho precisa ser pregado. Não o evangelho que eu quero ouvir, não o evangelho que vai massagear o meu ego, mas o evangelho de Cristo Jesus. Sabe? Apesar das guerras que o mundo está vivendo, apesar do pecado crescente em todo o mundo, apesar das perseguições em muitos lugares, apesar do caos, o evangelho continua avançando. Porque se eu não prego, Deus vai levantar outros para pregar. Se eu me acovardo, Deus vai levantar um muçulmano para poder pregar. Quantos relatos eu tenho ouvido de pessoas que vivem lá no Afeganistão, lá naquela área bem crítica, e que eles falam que Jesus apareceu para eles. E o cara era um muçulmano de nascença e se tornou um cristão apaixonado por Jesus. Se não pregarmos, as pedras clamarão. Se eu e você não se posicionar, Deus levantará uma outra geração. Sempre foi assim. Sempre será assim. Até que Ele volte. Por isso, nessa noite, eu quero que você, meu irmão, entenda alguma coisa muito preciosa. Os sinais da volta de Cristo não devem produzir desespero em você. Os sinais da volta de Cristo, elas devem produzir preparação no seu coração. Está tudo muito ruim? Prepare, porque Ele está chegando. Está tudo muito complicado? Prepare o seu coração. Prepare a sua vida. Se achegue mais a esse Jesus. Quando nós olhamos para isso, eu vejo que a igreja desse tempo, desses dias, ela precisa ser uma igreja vigilante. E nós somos muito dispersos.
Precisamos ser uma igreja perseverante. Como nós aprendemos aqui mais cedo, desanimamos com tão pouco. É uma lutazinha e a gente já está desanimado. É uma doença e nós já achamos que Cristo nos abandonou. É uma falta de recurso e a gente acha que Deus não está olhando para nós. A igreja de hoje precisa manter a chama acesa, ou seja, eu preciso exercitar o meu amor por Jesus todos os dias. Eu não posso levantar sem falar com Ele, eu não posso dormir sem falar com Ele. Talvez não seja aquela oração, né, Beto? De cumprir o protocolo do dia. Vou orar porque eu cheguei em casa e vou dormir agora. Permanecer fiel até o fim. E eu quero concluir esta palavra dizendo para você, querido, o seguinte. Eu não sei se você tem se esfriado espiritualmente por tantas circunstâncias adversas deste mundo. Eu não sei se você tem deixado este amor, sabe, enfraquecer dentro de você. Eu não sei se você tem deixado que a chama do Espírito Santo se apague dentro de você por circunstâncias que esta vida te levou a passar. Eu não sei se você tem andado distraído com as coisas deste mundo. Muito menos se você tem andado afastado desta palavra verdadeira. Mas eu quero que você nessa noite deixe que o Espírito Santo te conduza de volta ao lugar do primeiro amor. Eu quero que você deixe que o Espírito Santo te traga de volta ao lugar, aquele momento onde você era apaixonada por Jesus. E é lá que Deus vai te encontrar e trazer você novamente para o caminho do arrependimento, para o caminho da devoção, para o caminho da entrega total a esse Deus. Eu quero orar nessa noite por você. Gostaria de convidar você para estar em pé. E talvez tudo isso que está acontecendo nesse mundo tenha te causado um certo pavor no seu coração. Mas eu quero acalmar você, meu amado, e dizer que Cristo, Ele está apenas te despertando para você viver uma vida mais próxima dele, uma vida mais íntima dele, uma vida mais próxima de uma realidade espiritual. Que o Senhor Jesus guarde o teu coração.